Tá, eu vou tentar não dar spoiler nesse vídeo. Que é tipo assim, uma coisa quase impossível pra mim, né? Mas vamos tomar um café. Tá, esse nome que tá aí na tela, eu não sei como é que vai ficar o nome do título. Mas é mais ou menos um toma café, papia e fala. E hoje vamos falar nada mais nada menos de que Frankenstein. Eu não sei falar o nome direito porque é em inglês, né? Em inglês. Então, meninas e meninos, eu não irei saber falar direito. Esse barulho que eu faço é uma piada com minha irmã, mas eu me lembrei que ela não tá aqui. Então não tem que fazer essa piada. Lembrando, gente, eu estou assim porque eu estou com muito frio. Inventou de chover aqui na minha cidade, que eu tô tipo assim, mano, nada a ver. Tipo assim, nada a ver, não é nem tempo de chover. Mas enfim, quem mora aí na Bahia vai entender isso, né? Galera, hoje temos que falar sobre Frankenstein. E assim, tô até com medo porque eu tô sozinha em casa e eu não gosto de falar sobre coisas assim quando eu estou sozinha em casa, porque eu tô medo, né, que ele apareça aqui, né? Tô zoando. Galera, então, hoje iremos falar sobre Frankenstein e sobre a Mary Shapes, né? Eu não sei se se fala, mas não vai estar aqui na tela. Se não tiver, vai estar no título. Então, a Mary Shapes, galera, ela fez o filme... Ai, eu nem sabia disso, galera. Quando eu assisti a biografia dela, tem na Netflix, tá? Então, vão lá, se nunca assistiu, vê lá também. E vê lá o filme também, se nunca viu. E, inclusive, minha professora, semana que vem, vai me dar o livro. Então, eu vou trazer aqui com mais spoiler do livro em si. Mas aqui é só um resumo, assim, de tudo da Mary Shapes envolvendo o livro, ok? Então, coisas, assim, bem sombrias que talvez você não sabia. Bom, a Mary Shapes, gente, ela fez o que a gente acha que é Frankenstein. Porque eu achei que Frankenstein era um monstro, mas Frankenstein é o doutor que cria um monstro. Porque em si, no final, a gente não sabe qual é o nome do monstro em si, que eu pensei que era Frankenstein, mas não é. Porque Frankenstein é o segundo nome dele, né? Que é Victor Frankenstein, que é o doutor que criou um monstro, né? Que é aquele lá. E não é esse do filme verdinho que a gente vê. Na verdade, o monstro, né? Eu falo monstro aqui. Ele era formado por restos de cadáveres. Então me diga, gente, os restos de cadáveres, assim, daquela forma mais aperfeiçoada. Não sei, não é, né? Não é. Você já deve imaginar como deve ser, né? Então, assim. A Mary Shapes criou esse monstro que, se você não sabe, o monstro na vida pessoal dela representa o Peter Shapes, que fala que é o marido dela. Então, assim, quer dizer, o monstro não, tá, gente? Tô me confundindo. Quem criou. Então, o monstro era como ela se sentia, né? Em relação ao marido dela, porque, tipo assim, todos aqueles maltratos era como se fosse ela mesma, entende? Então, tipo assim, enfim, são coisas muito por trás, assim, que você fica meio que, tipo, muito triste, né? Mas vamos falar um pouco sobre a juventude, a criação da Mary Shapes. Então, gente, a Mary Shapes, ela cresceu sem a mãe. Então, assim, né, o pai dela se juntou, né, com outra moça, e então ela cresceu com a madrasta e com os irmãos dela, né? Inclusive, gente, tem uma coisa que na história, a irmã dela se apaixona pelo marido dela, né? No final, e depois se suicida pelo caso dele ter escolhido a Mary Shapes pra ficar com a Mary Shapes e não com ela. Então, assim, é uma história muito vaga. No sentido de que, tipo assim, enfim, são muitas coisas que eu não gosto muito de falar quando eu estou sozinha, mas meio que. Então, assim, existem teorias também que diz que a Mary Shapes perdeu a virgindade dela num cemitério. Então, assim, eu tava questionando com minha professora sobre isso. Eu falei pra ela, não seria um pouco que a Mary Shapes seria um pouco psicopata, assim? E ela falou que não pode confirmar que sim ou que não. Até porque o livro Frankenstein, o filme Frankenstein é muito dela. Então, assim, se você for pra pensar, tem muito dela, muito da vida pessoal dela. Claro, de uma forma mais metafórica, né? Mas tem muito dela. Tipo assim, gente, não posso falar muito, porque eu não posso dar spoiler. Mas, pelo fato de ela sempre estar ali convivendo, e assim, também tem outras coisas que os historiadores falam, que ela aprendeu a ler, né? E a escrever com base no túmulo da mãe dela. Então, ela sempre tava lá, e enfim. E ela sempre questionava o lance da vida após a morte, justamente pelo fato da mãe dela ter morrido e dela, de alguma forma, querer que a mãe dela voltasse, né? Então, ela sempre questionava muito isso.
Até por isso que ela criou o Dr. Frankenstein, que pra ele a vida era só uma questão de... Ai, meu Deus, como é daquele negócio? Ai, meu Deus, de eletros... Ai, gente, como é? Merda, eu esqueci o nome. Mas que a vida era apenas uma descarga elétrica, né? Que pra você voltar à vida era só botar uma descarga elétrica em você, mais ou menos isso, né? Por cima, se vocês quiserem entender mais. Eu, assim, falo pra vocês lerem um livro. Eu quero muito ler o livro, então só semana que vem. Esse vídeo tá sendo gravado em tempo real, tá? Então é só semana que vem que a professora vai me dar o livro. A professora de inglês, né? Vai me dar o livro. Então, assim, vai demorar um pouquinho. Vocês vão ter que esperar um pouquinho pra me ler o livro. Mas, assim, gente, é questão de eu ler esse livro em quê? Em 5 dias no máximo. Porque eu leio o livro muito rápido. Porque eu fico muito ansiosa. Então, eu leio o livro muito rápido e, sei lá, faço um resumo muito rápido pra vocês, ok? Nesse momento, não estou lendo um livro específico. Estou lendo vários, assim. Então, não dá pra falar. Mas, resumindo, Mary Shapes e Frankenstein são obras muito interpessoal, muito pessoal, que se você for pra pensar, gente, ela era sinistra, tá? Porque assim, e aí voltando, o Shapes, né, é do marido dela, que eu, particularmente, por conhecer a história de Mary Shapes, não acredito que ela queria ser lembrada como Mary Shapes, porque uma das coisas muito importantes também do livro Frankenstein é que ele passou sem autor. Esqueci o nome que fala, mas o livro Frankenstein, ele era como ator desconhecido, isso mesmo. E só depois ela conseguiu registrar com o nome dela, porque assim, ela não era casada. Porque o marido dela, que depois se casou com ela, o Shapes, né? Ele era casado com outra mulher. Então, particularmente, ela não se importou muito por esse fato, né? Pelo que podemos perceber na história dela. Mas, assim, o livro, então, assim, ela lutou muito pra autorizar, botar, né, o nome dela lá como dela. Então, assim, isso também é um fato muito, muito legal de se pensar, porque as mulheres nessa época, tipo assim, elas, vocês sabem, né? Enfim, só serviam pra ficar em casa, não tinha autonomia pra escrever um livro, né, diante dos homens. Então, assim, a Mary Shapes chegou e falou, queridos, calem-se, porque a gente, assim, esse livro, eu realmente é um dos livros que eu mais gosto, assim, meio de terror, sabe? Enfim, porque se você for pensar, gente, o monstro, ele representa muitas vezes a gente, sabe? Porque não no sentido, tipo assim, no sentido de que, tipo assim, às vezes as pessoas sempre vão olhar pra nossa aparência e vão nos isolar. Tipo, quem nunca se sentiu isolado por conta da sua aparência? Só aquela pessoa que é a mais bonita possível. Porque eu, pelo menos, já me senti muito isolada pelo fato de não ser parecida com outras pessoas, né, outras meninas, pelo fato de a gente ser isolada bastante. Então, o monstro representa isso, sabe? O quanto que a gente se sente isolado. Só que o fato é que o monstro lá em si, ele não tinha nenhum amigo. Nenhum amigo. E tem uma frase que ele fala que é muito chocante, que ele fala: até o diabo tinha seus seguidores e amigos. Já eu não. Eu era só. Então, depois dessa frase, eu apenas vou tomar o meu café e ir embora desse vídeo. Eu vou embora desse vídeo, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não posso dar muito spoiler. Mas vão ver o filme. Vejam o filme hoje, agora, com outra perspectiva. Veja de uma forma mais pessoal. E é sério, a Meryl Streep sofreu muito, muito. Bichinha, né, gente? Vamos ver a série dela também. Série não, é um filme apenas. E também o filme de Berkshire. Agora sim, gente, lê um livro, pelo amor de Deus, um livro que eu estou esperando pra a professora me dar pra poder ler esse livro e trazer aqui pra vocês. E aí, gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau!